Nós vamos para uma reflexão da palavra do Senhor no 5º livro do Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e o 7. Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 6. Aleluia. Capítulo 6 diz, vamos acompanhar na tela, que fica todos com a mesma versão. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém. Pai querido, Pai santo, nosso querido Pai celestial, nós te louvamos, porque tu és o Pai nosso que está no céu. Mas a tua graça, a tua bondade, a tua presença é sentida aqui na terra. E nós te agradecemos pelos pais crentes, pelos pais presentes, pelos pais que educaram os seus filhos no teu temor, aqueles que têm te aceitado, e também sabemos que é um momento de alegria, aqueles que ainda têm seus pais, um pouco nostálgico, para aqueles que seus pais já não estão mais aqui. Mas, de qualquer forma, nós somos gratos a todos os pais crentes que também têm sido exemplo para os seus filhos. E que assim seja, e que a tua palavra venha ao encontro de todos. Em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, deixa eu trazer uma reflexão sobre os pais. Porque pai, eu quero colocar um tema nesta mensagem. Pai, um homem com imensa responsabilidade. Meus queridos, é muito bom comemorar as datas festivas das famílias também, como Dia das Mães e outros dias. Hoje, no Brasil, se comemora, porque em outros países, em alguns países se comemora em outra data o Dia dos Pais. Mas no Brasil se comemora no segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Deus, na sua perfeita soberania, deu aos pais uma das mais sublimes tarefas, porque uma tarefa sublime, um dos mais imensos privilégios e também uma responsabilidade muito grande é ser pai. A tarefa, o privilégio e a responsabilidade de ser pai é imensa, porque não basta gerar filhos, é preciso educá-los e prepará-los para a vida. Muitos homens tornam-se famosos e alcançam o apogeu do sucesso na carreira profissional, na carreira financeira, mas muitas vezes são poucos os pais que têm êxito lá no recôndito do lar. A paternidade responsável é uma das missões mais nobre, mais árdua e desafiadora no mundo que nós estamos vivendo. Com a abrangência das redes sociais de comunicação e com todas as complicações que nós vivemos no contexto mundial e no contexto da educação. Nós sabemos que ser pai hoje é uma tarefa muito complexa e de muita responsabilidade. A grande responsabilidade de ser pai. Por que é uma grande responsabilidade? Porque tem pai que sabe gerar filhos apenas, mas não sabem cuidar deles. E a tarefa hoje, se antigamente sempre foi, enfim, muito responsável e uma tarefa muito complicada a educação, hoje
é muito mais tensa, porque os pais não podem apenas ser reprodutores. Os pais não basta ele ser apenas um pai biológico, não basta gerar, ele tem que amar, ele tem que cuidar, ele tem que dar educação e atenção para aquilo que foi gerado. Um pai não pode agir como os animais, por exemplo, que apenas se reproduzem e depois perde o vínculo das suas crias. Não é assim, claro, com o pai. Infelizmente, há muitos filhos gerados sem amor, sem responsabilidade, e muitas vezes, por não ter amor, por não ter a responsabilidade de um pai, ele se perde no meio do caminho. Muitos filhos são, infelizmente, apenas fruto da paixão desenfreada e não de um amor responsável. Um pai de verdade é aquele que cuida não apenas do corpo dos filhos, mas é um pai que também cuida da vida espiritual do seu filho, cuida da alma do seu filho, cuida do emocional do seu filho, cuida da vida integral do filho. Meus queridos, todo pai precisa lutar pela salvação, por exemplo, os pais crentes, né? Todo pai crente, ele precisa lutar pela salvação urgente de seus filhos. Mesmo os pais que seus filhos já são grandes, já são até casados, já têm famílias, mas se o seu filho não é crente, ou está longe da igreja, se desviou, você não pode dar trégua, você precisa fazer a oração de intercessão. Se você não orar, se você não clamar, se você não interceder pela salvação de seus filhos, quem vai interceder? Quem vai orar pela salvação dos seus filhos? Sabemos que há filhos que não querem nem ouvir falar de igreja. Tem filhos que não querem saber de ser crente. E quem sabe ele não tem como você ganhá-lo através das tuas palavras. Mas ele não pode fugir das tuas orações e do teu exemplo de um adorador. Você precisa não se conformar com seus filhos fora da igreja, mesmo aqueles que nunca foram crente. Mas você é crente, você conhece a salvação, você tem Jesus na vida, e você precisa orar pela salvação dos seus filhos. Os pais crentes, irresponsáveis, são aqueles que velam pela vida emocional, pela alma, pelo espiritual dos seus filhos. A nossa sociedade está carente, está necessitando de modelos. Faltam referenciais positivos para esta geração. Nós vivemos numa geração onde os pais estão perdendo todo o controle da educação, do ensinamento e todo o controle sobre seus filhos. Até mesmo muito forte, ainda bem que penso que está mudando e deve mudar, mas nós não podemos aceitar essa ideia que é o governo ou é a escola que precisa educar nossos filhos. Eles educam, sim, na questão do saber, na questão das matérias, na questão de uma profissão, nessas questões. Mas a educação é paternal e maternal, a criança precisa aprender em casa, e os referenciais para ter um caráter fiel e leal a Deus, e, enfim, não só os crentes, mas todos precisam dar a educação lá no seu lar. O governo, principalmente os governos ateísta, comunista, eles apregou
que os pais e fazem que tudo tira a soberania do pai educar e dizem que é o governo que tem que educar. E daí dão aquelas ideias totalmente antibíblicas contra a verdade, contra Deus e contra a realidade. Mas nós, pais, e principalmente pais crentes, nós precisamos entender que você é um referencial, você é um modelo, e você precisa entender que a paternidade é uma missão extremamente nobre, foi dada por Deus e requer preparo, requer dedicação, requer abnegação. A paternidade responsável é uma das maiores carências dos nossos dias hoje, porque muitos são pais, mas não são responsáveis e acham que a educação do seu filho não é tarefa dele, do pai. Sim, começa com o pai e a mãe lá dentro do lar. Todo filho precisa ter um referencial, todo filho tem que ter o pai como um modelo, o pai como um espelho, e bem-aventurado aquele que olha para o seu pai e pode copiar o exemplo nobre que esse pai está dando a seus filhos. Por outro lado, todo pai, eu sei que é uma tarefa complicada, mas todo pai, ele precisa entender que ele precisa colocar limite aos seus filhos. Todo filho precisa crescer sabendo respeitar limites. Eu já falei aqui há uns 6, 7 anos atrás, eu acho, mas deixa eu repetir. Um acontecido. No dia 23 de junho de 2007, uma empregada doméstica chamada Cirlei Dias saiu cedo do apartamento onde trabalhava como doméstica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela estava indo para uma consulta médica. Como qualquer pessoa pobre que depende da rede pública hospitalar, ela tinha que chegar cedo, caso contrário, ela poderia perder a sua vaga. Enquanto Cirlei aguardava numa parada de ônibus, 4 jovens desceram de um carro e começaram a puxar a sua bolsa e agredi-la. De acordo com a vítima, ela relata que levou muitos pontapés, chutes no rosto, socos, cotoveladas. Os 4 jovens e o motorista do carro eram todos da classe alta, moradores de condomínios de luxo na Barra da Tijuca e alunos da faculdade de cursos como turismo, administração e direito. Todos os pais desses jovens reconheceram que seus filhos erraram, mas eles tentaram amenizar aquele brutal acontecimento, essa brutal agressão. E um pai disse: foi apenas um pequeno deslize do meu filho, e como mulher é mais frágil, e numa pequena encostada se deixa, quem sabe, aparecer alguma marca roxa ou preta no corpo, como estava no corpo desta Cirlei. Nesta história, nesse acontecimento, teve pelo menos um pai que deu uma lição certa aos seus filhos. Mas, infelizmente, não foi o pai ou os pais desses 5 jovens, 4 que saíram do carro e o motorista. Infelizmente, foi o pai da vítima, a Cirlei. Era um pedreiro de 54 anos, na época, um pai sem muita cultura, mas que soube educar seus filhos com amor e respeito pelos outros. Depois de saber dos comentários dos pais, dos jovens privilegiados que agrediram sua filha,
O pai da Cirlei, seu Renato Moreira de Carvalho, ele disse: eu criei 4 filhos. Nunca tive condições de dar uma bicicleta para eles, mas eu soube dar alguma coisa. E eu soube ensinar aos meus filhos limites. Limites. Uma das marcas presentes que um pai pode dar ao seu filho justamente é dar limites. Quando um pai dentro de casa, ele não sabe colocar limites para seus filhos, ele está fazendo com que o seu filho, se não for a misericórdia, venha virar um monstro ou achar que o mundo todo precisa trabalhar e agir para ele. Porque filhos precisam de limites. Começa com o ensino sobre Deus. É preciso os pais aqui da igreja. E eu louvo a Deus pelos pais, membros da ADBLU. Que privilégio ter você como pai desta igreja. E eu quero crer que você tem aprendido e tem tido boas lições e ouvido muitas mensagens sobre família e a palavra de Deus que vem ao teu encontro a cada culto, para que você seja um pai exemplar, um pai que tenha princípios bíblicos, porque é preciso você captar esses ensinos para que você possa ensinar, educar os seus filhos. É preciso transmitir aos filhos princípios básicos que regem a fé e o comportamento de todos os filhos, independente das atitudes e reações dos filhos. O que você faz ou não faz, hoje vai ter um impacto não somente nos seus filhos agora, mas para toda a vida. E vai também o que você ensina aos seus filhos hoje. Quem sabe vai depender até a questão da eternidade. Porque se você inculca Deus, Cristo, no coração dos seus filhos, e ora pelos seus filhos, eles serão salvos e vão para o céu. Você não pode baixar guarda, pai. Independente da idade do seu filho. Aqueles que já são criados, você precisa orar por eles e pela salvação deles. Mas você não pode se conformar com seu filho longe de Deus ou sendo criado de uma maneira totalmente inversa da palavra de Deus. Enquanto a família toda não estiver servindo e pertencendo ao Senhor, você, pai, precisa orar e clamar pelo seu filho. Agora não esqueça, principalmente você que ainda tem filhos pequenos, você, pai, precisa entender que é necessário colocar limite. O limite do respeito pelos mais velhos, o limite pelas autoridades, o limite pelo respeito às autoridades constituídas, o respeito pelas autoridades da igreja. Os seus filhos precisam aprender a respeitar os pastores, os presbíteros, aqueles que cuidam da porta, aqueles que dão as professores que dão as classes ali, a escola, os cultos infantis. Os filhos precisam aprender a respeitar, e eles vão aprendendo a respeitar com a conversa, com os limites, com o respeito que os pais vão ensinando e mostrando lá no seu recôndito do lar. Os filhos precisam ser ensinados a respeitar os seus pais e as autoridades constituídas. Isso é fundamental. É um mandamento com promessa. Se os filhos querem ser abençoados por Deus, eles precisam respeitar pai. E quem respeita pai é uma promessa, vai ter vidas longas. Por outro lado, eles só vão aprender a respeitar e respeitar os seus pais e se inspirar
em seus pais se eles verem exemplo. Se aquilo que o pai fala, ele faz. Se aquilo que ele faz é o que ele fala. Meus queridos, você precisa realmente entender que os seus filhos, muitas vezes, eles não vão fazer o que você fala, mas eles vão fazer aquilo que você faz. Se você, por exemplo, quer ensinar os seus filhos a ser verdadeiro, não fale mentira aos seus filhos. Por exemplo, uma mentira que acha que não faz diferença, mas a criança está aprendendo. O telefone toca e você não quer falar com aquela pessoa, e você manda dizer, diz para ele que eu não estou. Mas o filho está vendo que você está ali. Como que fica? O filho vai aprender a ser mentiroso porque ele está aprendendo com o pai. É algo simples, mas é algo que vai deixando marcas. Você precisa entender. E Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você precisa dizer, meu filho, pode me imitar. Pode me imitar porque eu estou imitando a palavra de Deus, a Cristo. Se você, pai, ao tentar colocar limites, também excede, porque o limite também tem que ter, não pode também exceder, né? Na disciplina. Não espere muito respeito do seu filho se os limites que você coloca são limites impossíveis de serem acatados, de serem concretizados. Tem pai que perdeu também a noção, coloca limites fora da realidade, principalmente da idade das crianças. O pai precisa ser sábio, os filhos precisam compreender o que os limites, eles precisam ser respeitados, mas os pais precisam colocar limites também dentro de faixas etárias das crianças. Alguém uma vez disse, seus direitos e suas liberdades terminam onde começam os direitos e a liberdade do próximo. Então você precisa ensinar seus filhos a respeitar limites, mas coloca limites dentro da faixa etária de cada pai, porque tem pai desnaturado, que quer colocar limites para crianças pequenas, que ainda não entendem muita coisa, limites como se fosse já para um adolescente ou jovem, enfim. Você precisa ter toda uma noção. Um pai, por exemplo, de 54 anos, ficou conhecido no noticiário brasileiro, isso há anos atrás, porque ele negou a pagar fiança de seu filho Rodolfo, preso por provocar um acidente de trânsito enquanto dirigia alcoolizado e também sem a carteira, estava com a carteira de habilitação vencida. E numa entrevista, ele disse que fez isso por amor. Alguns criticaram esse pai, mas outros elogiaram a sua decisão. O que esse pai fez foi colocar limites. Ele não precisou bater no seu filho, não tinha como também, porque já era grande. Ele não precisou gritar ao rosto dele, ele apenas deixou o filho experimentar um pouco a consequência de seus próprios erros. E ele deixou seu filho lá na prisão, pagar alguns dias lá, para ele entender que ele precisa entender o que é limite e que ele estava fazendo uma coisa errada. E se ele fosse lá e logo, como alguns pais, tirasse naquele mesma hora da cadeia, ele, quem sabe, não estaria fazendo o correto. Ele foi criticado, mas ele disse, eu estou ensinando meu filho que ele precisa entender, respeitar limites. Parabéns a esse pai. Você pode colocar limites dependendo da idade e da gravidade do erro. Com amor, porque todos os limites têm que ser feitos com amor. E o pai, ele pode colocar limites
cortando aquela mesada, aqueles pequenos privilégios que é dado, cortar televisão, cortar hoje a questão das redes sociais, hoje tudo é através do celular, do computador, enfim, os filhos passam horas e horas nisso. Você tem que colocar limites. Tem filhos que não têm limite, eles passam 8 horas, 10 horas, todo o tempo no computador, ou ali no celular, que é um computador hoje, né? Então, os filhos precisam ter limite. Se você não colocar limites, você vai ter problema. Você vai ter problema e esse filho, quem sabe, vai estar sendo desvirtuado de ser um filho com muitas virtudes quando for adulto. Então, você precisa das crianças pequenas. Tem que ter limites, tem que ter horários. Não, você não vai fazer isso com uma autoridade desmesurada, com rancor, com uma maneira bruta e ignorante, mas você precisa entender que seus filhos precisam ter limite. O Brasil está atravessando um momento, não só o Brasil, o mundo, mas vamos falar no Brasil, um momento que nós podemos dizer histórico, um momento conturbado, que toda essa geração de adolescentes, crianças, que estão vivendo aí, muitos no conceito de que a criança não deve tolher a sua liberdade, que a criança deve ter o máximo de liberdade e o mínimo de limites. Criança que tem toda a liberdade e não tem limites, vai ser vergonha para seu pai e para sua mãe. Pode gravar isso, vai ser vergonha. E nós já estamos colhendo e testemunhando uma geração aí fora de pessoas que não têm controle, e o mundo cada vez está mais pesado e mais violento, o nosso Brasil. Isso aí é produto do que se ensina, e quando a criança não tem limite. Salas de aulas que está virando um caos, professores apanhando de alunos, e quando eles querem corrigir, se eles falarem uma palavra a mais, eles podem, é o professor que é punido e não os filhos, né? E assim vai. E a consequência disso é que nós vamos ter uma geração conturbada, geração que está vindo só a misericórdia de Deus, porque o que acontece nas salas de aulas, e quem faz faculdade, principalmente nas universidades, o que acontece nos campos da universidade é coisa que não se pode falar aqui, não se pode falar, porque é um caos. As nossas universidades viraram um caos e um antro de prostituição. Por quê? Porque falta temor a Deus, falta princípio básico. Começa lá em casa. Mas é claro também que muitas vezes até teve uma boa educação, mas me diz com quem tu anda que eu direi quem tu és. Muitas vezes lá se perdem, lá nas universidades, porque as más companhias vão corrompendo o bom ensino e a boa conduta que a pessoa teve. Então, irmãos, nós estamos colhendo fruto de falta de educação, falta de limite, e assim nós estamos vivendo dias complexos. Qualquer filho precisa crescer sabendo respeitar limites. Todos os pais precisam aprender a dizer não. Pai que não sabe dizer não para o seu filho, ele está educando um monstro dentro de casa. Essa é uma verdade, irmãos. Sempre é necessário. Qualquer filho que não souber respeitar limites e nunca ouvir não dos seus pais, ele vai se tornar vergonha para o seu pai e para a sua mãe. O sucesso em todas as áreas da vida de um filho será determinado pela maneira como mesmo respeita os limites que são colocados para ele observar dentro da sua casa. Todos os limites, é claro, que tem que ser colocado com amor, segundo a idade dos filhos, mas nenhum pai
pode ficar sem colocar limites. Não, como eu disse, não seja um pai que coloque limites abusivos, mas limites responsáveis, e é preciso colocar. A maior herança de um pai que ele pode deixar aos seus filhos é o exemplo de uma vida irrepreensível. Caráter vale mais que riqueza. Dignidade é algo que é precioso, e é preciso que os pais tenham dignidade em saber amar seus filhos e ter seus filhos em estima e em consideração, e saber que educar filhos não é brincadeira. Os pais têm que terem a consciência que eles são um espelho para seus filhos. Pais que aqui estão, os teus filhos podem olhar para você e copiar a tua maneira de falar, a tua maneira de agir, a tua maneira de fazer negócios, e eles podem se inspirar em você. Teus filhos têm você como um herói, ou eles começam a ter desconfiança que esse herói não é tão herói assim, que esse herói não é tão verdadeiro assim. Você é um espelho para teus filhos, e para o espelho refletir com perfeição a imagem, o mesmo não pode estar sujo, embaçado ou manchado, senão ele não vai refletir corretamente a imagem. E se você é um modelo, um espelho para seus filhos, você não pode manter uma vida suja, uma vida maculada, manchada. O espelho deve ser plano, reto, caso contrário vai refletir uma imagem distorcida, deformada e falsa. Os pais não podem falar uma coisa e revelar e viver uma outra coisa. O espelho deve ser iluminado, porque sem luz não tem como refletir. Então que você possa estar assim com uma luz, e você é uma luz, dentro da tua casa, e teus filhos estão olhando para você, e que eles possam refletir coisas boas. E deixa eu falar mais uma coisa sobre modelo, e sobre espelho, e sobre o filho copiar os pais. Principalmente, eu vejo a responsabilidade do futuro da igreja depende dos pais que têm filhos pequenos. Pais que têm seus filhos adolescentes e pequenos, crianças. Como você está vivendo a tua vida espiritual? A tua vida espiritual vai refletir na vida dos teus filhos. Se você é um bom crente, os seus filhos vão ser um bom crente. Não estou dizendo que os filhos não podem ser bons crentes se os pais são mau crentes. Não, porque aqui a palavra de Deus vai trabalhando, a palavra de Deus transforma. Muitas vezes os pais não são exemplo, mas tem filhos que são verdadeiros exemplos, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela muda. Mas tem filhos que não querem saber de igreja. Tem filhos que falar em nome de igreja e pastor para eles é falar em nome de qualquer outra coisa pior que se possa imaginar. Porque na igreja eles vieram, mas nunca viram os pais lá dentro da sua casa falando bem da igreja, falando bem do pastor. Nunca viram seus pais adorar com alegria na igreja. Nunca viram seus pais dar liberdade à ação do Espírito Santo. A sua casa muitas vezes é um antro de murmuração, e nesta casa onde é um antro de murmuração, só a misericórdia do Senhor sobre os filhos para sair coisa boa, porque os filhos vão seguir os pais. Se os pais são dizimistas, os filhos provavelmente vão ser dizimistas, porque eles aprendem, porque os pais, eles vão ensinando de criança. A criança recebe uma mesada ali, 10 reais,
R$1 você precisa tirar para você dizimar. E você precisa ensinar a criança a levar o seu dízimo à tesouraria. E ela vai aprendendo. O futuro da igreja depende dos pais ensinar corretamente os seus filhos. Uma das coisas principais na igreja é como os pais ou as famílias saem do culto. Eu disse ontem lá em Correia Pinto, na inauguração de um templo, uma das coisas principais na igreja é saber sair do templo. Como você sai do templo? Isaías, ele saiu do templo dizendo uma coisa só: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. O que você sai dizendo do templo? Muitas vezes os pais, já por lado de fora, saem dizendo: que mensagem chata, que pastor chato, que pregador ruim, que hino ruim, que não sei o quê. Sai colocando defeito em tudo. E os filhos estão pequenos ali, aprendendo. Chega em casa, muitas vezes na mesa, fala mal disso, fala mal daquele irmão, fala mal do pastor, fala mal. A criança vai aprendendo. Quando crescer, ele quer ser tudo na vida. Ele quer ir em tudo que é lugar, menos na igreja. Por que eu vou na igreja? Se meu pai sempre falou mal da igreja, meu pai sempre criticou os pastores, por que eu vou para a igreja? Agora, naquele lar, onde as crianças aprendem a orar pelo ministério da igreja, a orar pela igreja, a respeitar os professores das escolas e dos cultos infantis, a orar por eles, a ofertar, pode saber que ele deixou um legado, um exemplo para ser seguido. Que exemplo, pai, você está dando para seus filhos? Os filhos precisam da ajuda dos pais para enfrentarem, suportarem essa enchente de maldade que assola o mundo em que vivemos. E se os filhos não terem esse refúgio lá na casa, onde os pais são abençoadores, os pais estão atenados para ver o que está acontecendo. Os pais precisam entender que você é um representante de Deus aqui na terra, e a obra de preparar os filhos tanto para a vida eterna como para enfrentar as lutas do dia a dia depende de você, pai. Depende de você. O lar é a primeira escola e os pais são os primeiros professores. Que tipo de pai você é? Eu vou encerrando aqui. Que tipo de pai você é? Você que tem seus filhos, que tipo de pai você é? Os filhos não precisam de pais perfeitos. Isso porque é impossível alcançar a perfeição. Os filhos precisam de pais que dê tempo e atenção para eles, mesmo nas coisas banais que eles estiverem fazendo. Mas as crianças precisam do apoio do pai, da atenção do pai. Pai verdadeiro é aquele que sabe corrigir com amor, mas sabe ser conselheiro e encorajador do seu filho. Um pai exemplar é aquele que se importa com as coisas que são importantes para o desenvolvimento intelectual e emocional e também espiritual do seu filho. Pai é aquele que se importa com aquelas coisinhas banais que a criança está fazendo, mas ele dá atenção e elogia. O pai precisa demonstrar felicidade com o sucesso, com as vitórias, com a felicidade do filho. Quando ele vem contando uma vitória, contando um desenho, contando uma nota boa que teve, o pai precisa elogiar. Você não pode só ficar corrigindo, você precisa também elogiar. Estimule seus filhos a integração com responsabilidade da vida familiar e nas atividades da igreja. Você precisa estimular os teus filhos a estar na igreja, mas vindo com eles também. As tarefas da igreja, da escola dominical ou dos cultos infantis, as tarefas na igreja. Motive seus filhos, motive ele participar das faixas etárias de alguma atividade, de uma orquestra, ou enfim,
que você possa ser um abençoador e inspirar seus filhos. Imprima no coração dos seus filhos admiração e respeito também dentro de casa, pela mãe dos filhos. Você vai fazer isso respeitando a tua esposa, amando a tua esposa, querendo bem a tua esposa. Você vai também fazer com que os filhos venham aprender a isso. Eu garanto que seus filhos vão ter um alicerce abençoador e sólido, se você realmente observar essas pequenas coisas. Eu termino dizendo: que tipo de pai você é? Você precisa entender que você, como pai, você não foi chamado apenas para gerar. Você foi chamado, que você colocou um filho no mundo, você foi chamado por uma grande responsabilidade. Educar filhos não é brincadeira, mas você precisa entender que você agora que é pai, você é pai, então entenda, você não pode abrir mão de ver os seus filhos fora do altar do Senhor. Você não pode abrir mão dos seus filhos. Pai, seja sempre um exemplo, pai. Seja um exemplo para teus filhos. Seja um exemplo na igreja. Seja um exemplo na profissão. Seja um exemplo nos negócios. E você vai entender que você, como pai da igreja, pai crente, você está educando seus filhos para levá-los para o céu. Tem muitos filhos que nunca viram seus pais de joelhos, nunca viram seus pais orando, nunca viram seus pais lendo a Bíblia, nunca viram seus pais aqui na igreja levantar as mãos e adorar ao Senhor. Que seus filhos possam ver isso em você. Ficamos em pé nesse momento. Que tipo de pai você é? Principalmente você que tem filhos pequenos. Oh, que teus filhos possam olhar para você e se inspirar em você. Você tem Deus na vida, pai. Você tem mensagens todo culto que você ouve para aprimorar você na tua fé e na tua comunhão com Cristo. Não há motivo para você não ser um exemplo dentro de casa. Ainda que você não teve exemplo do seu pai, mas isso não dá direito a você não ser exemplo para o seu filho. Se seu pai não foi um exemplo para você, mas você precisa, como crente, ser um exemplo para seu filho. E que você seja um exemplo. Aleluia. Eu quero orar pelos pais. Eu quero pedir para todos os pais que aqui estão, para chegar aqui à frente. Todos os pais. Eu quero orar por você. Todos os pais. Se tem um pai na galeria, desça também, que eu quero orar por você. Ser pai é um privilégio, mas é muita responsabilidade. E vocês que aqui estão, que vocês sejam inspiradores na vida dos seus filhos, principalmente quem tem filhos pequenos. E deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem filhos menos de 10 anos de idade? Levante a mão. Não é muitos. Quem tem filhos com menos de 20 anos de idade? Levante a mão. Ok. Independente da idade do seu filho, você é um exemplo. Aqueles que têm filhos que já são grandes, uma grande parte de seus filhos já são grandes, é até mais tenso, porque você tem que ir para o céu e precisa orar pela salvação deles. Quem sabe seus filhos não conhecem a Deus ainda, nunca veio à igreja, não gosta de igreja, não aceita falar de igreja. O que fazer, pai? Só tem uma coisa: orar. Orar. Ore por ele. Vai chegar o momento,
que Jesus vai salvar ele. Vai acontecer alguma coisa. Creia no poder da palavra, creia no poder da oração. Ao você abrir a tua boca para orar, intercedendo pelos seus filhos, essas orações chegam aos céus. E Deus tem a sua maneira que Deus vai fazer para salvar seus filhos. Creia na salvação dos seus filhos. Mas você precisa orar por eles. Você precisa chorar por eles. Você precisa orar pela salvação dos seus filhos. Nós queremos orar nesse momento. Depois você permaneça aqui. Aleluia. Eu vou pedir para o pastor Nirto, presidente de honra, que é um dos pais, eu acho, mais velho que está aqui hoje, para fazer essa oração pelos pais, orando por todos os pais que aqui estão. Aleluia. Glória a Jesus. É uma alegria para nós ver tantos pais aqui na igreja. E essa igreja depende de você, pai. Essa igreja depende de você. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. E também, não sei se todos os pais que estão aqui são já crentes. Se você é um pai que ainda não tem a certeza da salvação, você ainda não teve uma experiência com Jesus, Jesus ama você e você precisa sair daqui sentindo a salvação da tua vida. Você precisa de Jesus na vida, né? Você precisa aceitar a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos pedir para nosso veterano aqui orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai querido, acabamos de ouvir, Senhor, a Tua palavra, esses sagrados ensinamentos doutrinários importantes para a vida, especialmente de cada pai. Aqui temos um grande grupo de pais que vieram à Tua casa nessa noite. E eles têm sido o privilégio de estarem aqui para ouvir essas orientações que levam o Senhor a uma vitória, levam a, na verdade, transformar vidas e fazer com que cada um possa, Senhor, ser pais exemplares. Abençoa cada pai que está presente aqui. Senhor, Tu conheces o problema de cada lar e o problema de cada pai e também de cada filho. O problema que cada um enfrenta no seu lar, no dia a dia do seu viver. Pai, dos céus nos contempla aqui esta noite, Pai. Contempla-nos na Tua misericórdia e olha, Senhor, para esses pais com as Tuas mãos de misericórdia, dando pelo Teu Santo Espírito orientação divina e sabedoria do alto para criar os seus filhos nos Teus caminhos. Pai de amor, olha para aqueles que estão enfrentando problemas e dá-lhes as vitórias que eles precisam para poder Te glorificar. Pai, inclina-te na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Abençoa a cada pai aqui presente e cada família aqui presente. Tudo para a Tua glória, para o bem do Teu povo, da Tua igreja. Nós oramos e pedimos, Pai, que os Teus olhos resplandeçam sobre estas vidas aqui presentes. Pai Santo, que a luz do Teu rosto brilhe sobre todos, para que eles sejam abençoados, guardados, protegidos e alcancem as vitórias que precisam. Assim oramos e os abençoamos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.